Eu quero primeiro ratificar aqui o discurso do deputado Luiz Castro, o discurso de quem tem preocupação com a saúde pública. Eu amanhã farei um discurso, mais uma vez, demonstrando o caos que é a saúde pública no estado do Amazonas. O governo que trata a saúde pública com a mais absoluta irresponsabilidade, o governo que, ao invés de enfrentar o problema da saúde pública com recursos, enfrenta com demagogia, enfrenta com mentiras, enfrenta com propaganda na TV, e a população continua sofrendo a cada dia na Fundação SECOM, na Fundação Adriano Jorge e em todas as unidades de saúde desse estado. Mas amanhã farei um discurso ratificando o que venho dizendo desde o início do meu mandato, de que o atual governador, o governador Omar Aziz, é o maior inimigo da saúde pública da história do Amazonas. Ninguém reduziu tanto o orçamento de saúde pública no Amazonas como o atual governador. O orçamento de saúde pública que vinha crescente até 2010, quando ele assumiu, de 2010 em diante está em queda drástica. Chegou a praticamente 25% do orçamento do estado em 2009 e caiu agora para 19% do orçamento do estado. Portanto, um governo que tira dinheiro da saúde não pode ter como resultado outro que não seja o absoluto abandono e precariedade, como que se vê na Fundação SECOM e na Fundação Adriano Jorge. Mas, senhora presidente, eu vou tratar desse tema de saúde amanhã e quero falar aqui rapidamente sobre os projetos de lei que tramitam nesta casa e sobre um item específico da política de incentivo fiscal do governo do estado do Amazonas. Primeiro, é verdade que o governo faz um esforço arrecadatório com essas medidas encaminhadas para casa através de 3 mensagens governamentais. Agora, ainda merece um maior esclarecimento à população, e disso ninguém fala, o projeto de lei complementar do governo, entre um dos 4 enviados a esta casa na semana passada, que isenta de ICMS a compra de qualquer material por empresa jornalística e isenta de ICMS a energia elétrica das empresas jornalísticas. Ou seja, o cidadão que tem uma pequena padaria num canto paga ICMS sobre energia elétrica. Nenhum jornal, nenhuma televisão, nenhuma rádio de Manaus, a partir da aprovação desta lei, pagará ICMS sobre energia elétrica. Eu gostaria de ouvir das lideranças do governo a justificativa para isso. Sei que isso é impopular, sei que isso às vezes pode fazer um ou outro dono de jornal se chatear com esse discurso, mas o que está em jogo são os interesses do povo do Amazonas. Um governo que tem problema de arrecadação, abre mão de receita. Eu quero saber apenas qual é a justificativa, qual é a contrapartida. Uma das justificativas que eu vi é o barateamento dos impressos, dos jornais impressos da cidade. Vamos esperar para ver que números são apresentados aqui para justificar essa isenção. Mas eu quero tratar aqui, deputado Marco Rota, e quero pedir o apoio de Vossa Excelência, estudando essas matérias que tramitam na casa. Eu tive o cuidado de ler com atenção a resolução número 004/2004 da Cefaz, do dia 5/2/2004. Essa resolução, ela trata de procedimentos para a renúncia de ICMS sobre produtos da cesta básica. Vários produtos da cesta básica têm renúncia de ICMS. O ICMS, por exemplo, do leite em lata, que é 25%, do leite em pacote é só 1%. O ICMS do feijão tipo 2 é só 1%. Do arroz tipo 2 é 1%. Do óleo combustível de soja é 1%. Do sal é 1%. Do açúcar é 1%. Do frango inteiro é 1%. Da sardinha com óleo de soja é 1%. Tudo isso dentro de uma política do governo do estado de desonerar a cesta básica no estado do Amazonas. O que contrasta
com as notícias publicadas a todo tempo nos jornais de que o Amazonas tem uma das mais caras cestas básicas do país. Alguma coisa está errada. O Brasil inteiro paga 25% de ICMS sobre os produtos da cesta básica. O Amazonas paga 1%. Recebe 1% o Estado do Amazonas. As empresas pagam apenas 1%. E por que isso não reflete no preço oferecido ao consumidor? E aí, deputado Marco Rota, eu quero pedir o apoio de Vossa Excelência, na condição de presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, para que nós possamos fazer uma blitz, em especial nos supermercados, para fazer cumprir o artigo 6º dessa resolução, deputado Marco Rota. Olha o que diz o artigo 6º. O estabelecimento comercial ou industrial que promover a saída por atacado ou varejo de mercadorias integrantes da cesta básica deverá ainda observar o seguinte: item 1, afixá-la em local visível ao público tabela comparativa de preços na qual demonstre a aplicação do desconto previsto no inciso 2 do artigo 4º. Eu faço supermercado, o rancho da minha casa, todos os meses. E nunca vi em supermercado nenhum do Amazonas lá o arroz. Preço com imposto tanto, preço sem imposto tanto, que é o que determina a resolução. Nenhum supermercado cumpre essa resolução. Portanto, eu quero pedir a Vossa Excelência, deputado Marco Rota, que nós possamos fazer blitz nos supermercados, obrigando-os a cumprir a resolução. Até porque, se o governo está abrindo mão de receita, abatendo o ICMS de 25% para 1%, e isso não está sendo passado como desconto para o consumidor, o governo tem que acabar com a renúncia. É uma questão óbvia. A lei obriga a apresentação do preço com imposto e sem imposto. Nenhum supermercado cumpre. Portanto, eu quero propor a Vossa Excelência duas iniciativas. A primeira, uma blitz da Comissão de Defesa do Consumidor. A segunda, uma proposta legislativa que estabeleça pena. Porque aqui diz que tem que fazer, mas não diz que se não fizer, qual é a punição. Mas mais do que isso, nós precisamos estabelecer esses procedimentos também, deputado Marco Rota, nas compras públicas. Nas compras públicas. Os itens da cesta básica nas compras públicas têm que ter o seu preço reduzido por conta da renúncia fiscal. Vou dar um exemplo a Vossa Excelência. A Prefeitura de Manaus fez uma licitação para merenda escolar de leite em pó em lata, na gestão do ex-secretário Dr. Vicente. A empresa entregou o leite em pacote. A CEMED aceitou o leite em pacote. Eu representei para o Tribunal de Contas da União. Eles justificaram dizendo o seguinte: não, entregaram em pacote, mas entregaram uma quantidade maior para compensar, porque uma lata tem menos volume do que um pacote. Eles não disseram ao Tribunal de Contas que para comprar leite em lata, eles pagam 25% de ICMS. E para comprar leite em pacote, eles só pagam 1% de ICMS, deputado Forte Souza. E a Prefeitura de Manaus pagou como se estivesse recolhendo para o Estado 25% de ICMS e a empresa teve um lucro gracioso de 24%. Dinheiro que saiu de duas pontas, que o povo perdeu duas vezes. Perdeu quando a Prefeitura de Manaus comprou por um preço mais caro do que devia comprar, e perdeu quando o governo do Estado deixou de arrecadar 25% de ICMS. Portanto, é preciso que esta casa tenha a mais absoluta responsabilidade de que a política de isenção fiscal, de desonerar a cesta básica, ela não é uma política para aumentar o lucro de quem vende arroz, feijão e leite. Ela é uma política para baratear o preço ao consumidor final. É uma política para baratear o preço a quem come. Não as ratazanas que comem dinheiro público. Não as ratazanas que saqueiam os cofres do Estado, principalmente no item merenda escolar. Portanto, eu quero propor, deputado Marco Rota, uma blitz da Comissão de Defesa do Consumidor nesse sentido, e também que nós possamos, de forma conjunta, elaborar uma iniciativa legislativa no sentido de estabelecer as punições pelo descumprimento do que dispõe o artigo 6º
da resolução 004/2004 da Cefaz, assim como estabelecer regras claras no que diz respeito ao impacto da renúncia fiscal nas compras públicas por parte do governo do Estado e das prefeituras. Muito obrigado, senhor presidente.